Bora prosseguir então? A gente está falando aí de intubação de paciente, a gente está falando do procedimento, do trabalho do médico para realizar aí esse processo de intubação, tá falando das ações e falamos, é claro que vocês lembram disso, que não é meu e não é seu, é do doutor, ele vai fazer intubação, mas nós vamos acompanhar o procedimento. Ah, mas nós temos que acompanhar. Pronto, acabou. Então tem que saber, tem que ter conhecimento, tem que ter o entendimento de como que acontece o processo. E é isso que a gente vai estar trabalhando agora. Vai fazer o procedimento de intubar paciente? Vai realizar o procedimento? Monitora o paciente, oximetria, o eletrocardiograma, monitora bonitinho, coloca lá. Monta o equipamento necessário que vai ser utilizado, separa o que precisa, os kits, tá? Kit para intubação endotraqueal, orotraqueal, olha o que é necessário. O laringoscópio, tá? Conecte a lâmina ao cabo do laringo, teste a lâmpada, verifica com o médico qual vai ser o paciente, seleciona a lâmina adequada, ele vai estar te acompanhando, ele vai estar te orientando. Com o tubo endotraqueal, faça o teste do cuff. Alguns médicos não gostam de fazer esse teste antes, mas faça o teste. Tá? Infla bonitinho, desinsufla, só para saber que ele não está furado, que não tem alteração. E teste um aspirador se for necessário para retirar secreções do paciente. Faça uma pré-oxigenação se tiver condição, se for o caso, de 3 a 5 minutos, ventilando o paciente com oxigênio a 100%, oxigênio purinho, 3 a 5 minutos, ó, na pauleira, para aumentar aí um pouquinho a saturação de O2 dele. Por um período igual, em apneia sem hipóxia, que vai significar que o paciente está com a concentração de oxigênio em normalidade. Então a gente vai acompanhar esse quadro clínico. Enquanto o paciente vai sendo pré-oxigenado, a gente deve fazer com as medicações conforme o que está prescrito, até 3 minutos antes da intubação. E que medicamento que vai ser esse? Em caso de Glasgow abaixo de 8, pode não ser necessário medicação, o cara já vai estar com um nível de rebaixamento de consciência, já não vai estar respondendo mesmo, pode ser que não precise. E nesse caso, podem ser utilizados quando fosse trabalhar com as medicações prescritas pelo médico. Não esquece, medicação só pode ser feita se houver prescrição, hein? Não esquece. Vai fazer medicamento, tem que estar prescrito para você fazer. Agora, seu próprio código de ética, o seu código de ética fala que você pode trabalhar com a prescrição verbal se for situação de urgência e emergência. E aí depois que estabilizou o quadro do paciente, é que é feita a prescrição do medicamento. Não esquece disso. É uma situação que vai intubar, é uma situação prevista, nós vamos trabalhar para realizar esse procedimento, prescrição primeiro, depois pega o medicamento para fazer. Agora, é emergência, urgência, faz, depois vai ter a prescrição. É usado um anestésico, para a questão dolorosa na inserção do tubo, na entrada. É usado um sedativo para trabalhar com a diminuição do nível de consciência dos próprios reflexos naturais que a gente desenvolve, na tentativa de tirar o tubo, de mexer, de locomover. E um relaxante muscular, para diminuir os reflexos de tosse e favorecer a passagem do tubo e a sua permanência lá dentro do paciente. Pode ser usado aí fentanil, que é um anestésico opioide, tá? Que vai deixar o paciente bem zen, bem legal, bem bacana. Pode ser aí um medicamento para induzir a paralisia, para fazer indução anestésica. Pode trabalhar com midazolam, que é hipnótico, que é sedativo. A midazolam é da mesma classe, é um primo, que eu poderia dizer. É um primo, tá? Não vai falar que é igual, não, é primo. É o priminho do clonazepam, do lorazepam. É primo da galerinha lá, utilizado como benzodiazepina, ansiolítico hipnótico. Etomidato, que é um hipnótico potente, que é um sedativo que pode ser trabalhado. E succinilcolina, que é um relaxante muscular e é um bloqueador neuromuscular. Então são medicamentos utilizados no processo de intubação do paciente, que vai levar à condição de inserção do tubo. Após realizar aí o processo de posicionar o paciente, nós vamos colocar a cabeça dele estendida, nós vamos colocar a cabeça dele elevada, claro, para facilitar um alinhamento do eixo oral, laringe e faringe. Tá? Então a gente coloca o paciente para facilitar a inserção do tubo. E a cabeça deve ser elevada para a chamada posição olfativa,
tornando a visualização mais fácil. Ou seja, o paciente está deitadinho, bonitinho, legal. Posição olfativa. É aquela que você levanta o nariz, você coloca o nariz para frente, a estrutura nasal, tá? A área dos cornetinhos para frente. Para quê? Fazendo essa posição, você alinha a região oral, traqueia e laringe. Você mantém um tubo reto, tá? Para passagem do tubo diretamente, o que facilita. Com o seu paciente sedado, ele nem vai ver você fazendo isso, nem vai ver o médico. Eu não vi. Passei por efeito anestésico. Eu me lembro, tá, que o médico induziu anestesia. Ao invés de ele falar comigo, Fernando, vai contar de 10 para 1. Eu não contei, porque ele sabia que eu era enfermeiro, então foi conversando com ele o tempo todo. E eu me lembro que começou a indução anestésica. Ele começou a respirar fundo, eu comecei a respirar. Eu tô assim, nossa, que legal! Já tô sentindo meus pés dormentes, minha perna, minhas mãos, não tô sentindo. Ele tá assim, então tá fazendo efeito. Eu falei, pois é, daqui a pouco eu vou apagar, vocês vão me sacanear na cirurgia, né? Não, mas foi tudo bem tranquilo, tranquilo. Eu sei que deu 5 segundos, tá, que eu comecei a sentir a dormência, eu apaguei, desmontei e acordei na recuperação pós-anestésica, com eles retirando o tubo. Então, assim que eu fui sedado e que eles me posicionaram nessa posição, colocaram, estenderam minha cabeça para inserir o tubo. Após identificar a fenda glótica, o médico vai introduzir o tubo pelo canto da boca até que o balonete ultrapasse glote. Glote é a parte superior da laringe. O que é a glote mesmo? Eu falei antes. Falei antes da hora. Absurdo. Absurdo. Glote é a parte superior da laringe que vai estar aberta no momento de você... Que deglutir o quê? Vai estar aberto no momento que você vai? Inspirar. Aí a glote abre. Aí quando você expira a glote, quando você coloca para fora a glote, claro que vai estar aberta. Uai, hein? A glote fecha. Que fecha o quê? Vai estar aberta. Você, ó, a glote está aberta. Agora, quando você... Saca só. Quando você deglute, quando você engole, a glote fecha. Porque aí o alimento desce para o esôfago, não vai para a traqueia. Então é feita essa abertura. E a seguir o laringo é retirado e o balonete deve ser inflado. Então o médico entra com o laringo, ele vai localizar a glote, vai inserir o tubo passando pelo laringo por cima dele. E assim que o tubo estiver lá dentro, assim que ele já estiver inserido, o balonete vai ser inflado com o laringo sendo retirado. Assim que a introdução do tubo, tá, ela for realizada, assim que o tubo já estiver lá dentro, o médico ele vai manter aí o tubo no lugar, vai retirar o laringoscópio e, claro, o enfermeiro retira o guia, se ele estiver sendo utilizado. Se tiver um guia presente, o enfermeiro tira. E vai conectar o ambu no tubo para começar a ventilação. Conecta um tubo para ventilar o paciente. Uma outra alternativa, se não for conectar no tubo, é ligar o paciente ao ventilador mecânico. Então, colocou o tubo, entuba, coloca um ambu para ventilar. Emergência, urgência, PA pode usar. Agora, uma alternativa, CTI, por exemplo, é ligar o paciente no ventilador mecânico. Aí conecta no ventilador já de uma vez, ligado ao tubo. Com o estetoscópio, o médico vai fazer uma ausculta na região do epigástrio, no hemotórax esquerdo e direito, nessa mesma ordem. Ou seja, para verificar se está ocorrendo o processo de ventilação através do tubo. Vai observar a expansão torácica, enquanto o paciente é ventilado com o ambu para avaliar a entrada e a saída de ar. E se essa entrada e saída de ar ela é simétrica. Como assim? Entrada e saída de ar simétrica. Se está acontecendo a expansão do tórax dos dois lados, esquerdo e direito, ao mesmo tempo. Inflou? São os dois que sobem, os dois que descem. Os dois sobem, os dois descem. Por quê? Se houver o chamado tórax instável, pode ser que um lado suba, o outro não. Pode ser que ele faça um movimento diferenciado. Pode ser que ele tenha um movimento alterado de ventilação. Aqui existem os pontos de verificação da presença do tubo. E depois de ter a certeza de que o tubo está posicionado, passou o tubo, verificou que ele inseriu, já passou da glote, o balonete é inflado aí de 5 a 15 ml de ar para mantê-lo preso na traqueia. Não esquece não que o balonete serve, hein? Depois deve-se iniciar a fixação do tubo externamente, conforme a rotina do serviço, conforme a rotina do setor, e providenciar, claro, a radiografia do tórax,
para confirmar o tubo e descartar qualquer complicação que possa existir no tórax. Agora, colocou o tubo, vai dar pau ainda? Pode ter complicação? Pode ter problema? Pode. Pode ter um deslizamento do balonete, do tubo traqueal para a parede da traqueia, provocando aí uma erosão da mucosa. Resumidamente, o tubo pode pressionar demais a parede da traqueia e gerar uma fístula, gerar uma abertura, gerar uma ferida dentro dela. Isso ocorre quando o balonete é hiperinsuflado, quando ele é cheio demais, o excesso. Pode ter oclusão do tubo por alguma mordedura ou acúmulo de secreção. O paciente pode morder reflexo ou secreções ocluem o tubo. Pode ter intubação seletiva, intubação esofagiana. Pode ser que o tubo tenha ido para o esôfago do paciente e não para a região do pulmão. E infecções que podem surgir como complicações tardias. Como complicações que vão surgir depois de alguns dias com esse tubo. Podem acontecer. E a gente, ó, nós, o que é que nós vai arrumar com o paciente? O que é que nós vai arrumar com ele? Ou, como diria o tio Quevedo, o que nós vamos da enfermagem fazer com o paciente? Nós vamos cuidar do paciente nos seguintes aspectos. Avaliar o acesso periférico, se necessário, providenciar o acesso. Nada que tá, punção venosa. Faça e se precisar, faz de novo. Prepara o material necessário para o procedimento, testa laringo, fonte de O2, posiciona o paciente, né, durante a inserção do tubo para colocar certinho. Remova prótese dentária se tiver alguma, se for móvel. Prepara aí drogas, prepara os medicamentos para a sequência de introdução do tubo. Mantenha o ambu pronto, se for o caso. Monitore o paciente. Eleve a cabeceira, 30 a 45 graus, Fowler. Eleva um pouquinho a cabeceira, deixa o paciente com a cabeceira elevada. Faça higiene oral, depois que estiver com o tubo 3 vezes ao dia. Atente para verificar o padrão ventilatório desse paciente, a respiração dele e, claro, troque a fixação se o enfermeiro ou principalmente o fisioterapeuta não estiver presente. E aqui, ó, o fixador é esse cadastro, essa cordinha que tem que ser feito de forma correta. Aqui nós temos uma fixação errada, porque está pressionando o lábio do paciente, porque está tracionando para a região superior. O correto é que a fixação ela seja lateral, mantendo o tubo ao centro e não nas laterais da boca do paciente. Então todo cuidado é importante e pouco ainda com o paciente que vai ter um tubo orotraqueal. Agora, quando o paciente está com o tubo, está em ventilação, pode ser necessário aí controlar a pressão do balonete. Vocês acharam que é só entrar com 5 a 15 ml e tá de boa? Existe um aparelho chamado de cufômetro. Lembra que eu falei como é que chama aquela bolsinha do lado de fora? Qual que é o nome dela então? A dica ali, ó. O aparelho chama cufômetro. Como é que chama a bolsinha? Cuff. Não vai falar que é cuff não, tá? Escreve C-U-F-F, cuff, mas chama cuff. E é um cufômetro. Esse aparelho, não vai falar que é cufômetro não, cufômetro, que vai realizar a medida da pressão do cuff. Cuff. A medida da pressão do cuff tem uma faixa aí de 18 a 22 milímetros de mercúrio. E essa pressão deve ser constante. E é uma pressão necessária para ocluir a traqueia e, claro, deixar o tubo preso lá dentro. Então tá aqui, ó, o aparelho, tá, que lembra muito o aparelho de pressão arterial, com a diferença. Tem essa perinha aqui embaixo que você vai apertando e ele vai mandando o ar aqui para dentro até a faixa de pressão de 18 a 22 milímetros de mercúrio, mantendo essa pressão constante, para você estar sempre acompanhando. Pressões muito altas, se você manter lá, ó, pressão acima dos 22, 20, 30, 40, que ó, começa a ficar vermelho, que é o 30 pegando, que é o 40 para frente, ó, o bicho pega. Colocou alta demais a pressão, você pode gerar lesão na parede da traqueia, você pode lesionar a traqueia do paciente, então mantém a pressão mais dentro do normal. Agora, se a pressão for muito baixa, menos de 18 ali, ó, você pode promover microaspiração de secreção, pode predispor a pneumonia, pode entrar secreções através do tubo, pode ter alguma deficiência na ventilação.
pode ter uma extubação acidental, porque aí, colocando uma pressão mais baixa no balonete, o ar passa a fluir através do balonete, não por o tubo. Passa a fluir através do tubo, do lado de fora dele, e não por dentro dele, que é o correto. Então, o balonete tem que ser inflado e mantido numa pressão correta. Não esquece disso. Ok? Daqui a pouco a gente se fala. Até!